Boa noite, bom dia e boa tarde. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, por isso eu estou cumprimentando você de todas as formas. Estou só Ave Marinho, só tá nos gestos. Vamos lá. Para quem não interessa quem é Ave Marinho, mas ela é uma artista. Vamos lá. Vamos apresentar aqui hoje o nosso tema do nosso trabalho, que eu identifiquei como Historicizando o Brasil Contemporâneo, uma trajetória de acontecimentos políticos. De início, eu quis trazer uma representação para vocês aqui da imagem do Brasil, como vocês podem ver à esquerda desse slide. E ao outro lado vocês podem perceber um político de uma série bem conhecida no Brasil, como no mundo, que é o prefeito, né? Que na faixa dele diz maior e ele diz que ele é o maior. E aqui a gente vai trabalhar essa mesma ideia de que ele é o maior, porque um político, quando ele está no poder, como é o caso de Getúlio Vargas, ou de outros políticos que a gente vai ver a seguir, eles se sentem os maiores. Então eu quis trazer essa referência do programa dos Simpsons. Porque os políticos, eles se sentem grandiosos. E é nessa perspectiva que a gente vai ver Getúlio Vargas, quando ele assume o poder, e entre outros militares. Por isso que o nosso trabalho ele vai ser acerca de historicizar o Brasil contemporâneo. Uma trajetória de acontecimentos políticos. E vamos lá. Na introdução do nosso trabalho, a gente vai abordar alguns momentos, né, que é os momentos do nosso trabalho, que vamos trabalhar nesse conceito de historicizar o Brasil contemporâneo. O primeiro momento é um momento de repressão, onde a gente vai ver ditaduras e a gente também vai ver golpes, que por meio desses golpes se deram ditaduras que vieram ao governo, como é o caso do governo provisório de Getúlio Vargas, e como é o caso da ditadura militar que ocorreu no Brasil no ano de 1964, como é o que a gente vai ver aqui nessa aula de história. Outro momento que a gente pode perceber é a perca e a reconquista do voto direto. Essa perca e essa reconquista, elas vão se dar em dois momentos diferentes diante da história do Brasil. Se em um momento o Brasil ele estava lá com seus direitos, o povo podendo votar, escolher o seu presidente, o seu prefeito, o seu governador, vai chegar o momento que o Brasil já não vai mais saber como escolher o seu próprio político, por conta de um governo autoritário que vai tomar todos os direitos da população. Por conta disso, a gente vai ter a perca, né? Porque se em um momento o Brasil ele tem esse direito, em outro momento o Brasil já não tem mais esse direito. Por isso ele perde e reconquista o voto direto, que é o voto onde a pessoa, eu, você, os cidadãos, eles podem escolher o seu representante político. Seja ele o presidente, o governador ou o prefeito dos municípios. E essa reconquista desse voto direto, ela vai se dar por meio das lutas sociais. Essas lutas sociais, elas vão partir por meio, principalmente, da classe dos estudantes e da classe protestante do Brasil, que na maior parte delas, não vamos generalizar, dizer que era apenas estudantes, mas a maior parte delas era dada por estudantes, que eles se reuniam para a retomada de direitos, como é o voto direto. A gente também pode perceber o foco no desenvolvimento econômico do Brasil, como no governo de Getúlio Vargas e até mesmo na época da ditadura, quando essas pessoas que estão à frente do poder, elas implantam governos autoritários com a intenção, vamos dizer assim, eles dizem que é a intenção deles, de reerguer o Brasil, de desenvolver economicamente o país. Porém, existem também outros interesses por trás, né? Porque a gente tem que ter em mente que na política sempre existe interesses, é um jogo de interesses. Benefícios a uma elite, a uma formação de uma burguesia. A gente vai perceber que por meio desse desenvolvimento econômico, porque em alguns momentos o país ele vai vir a quebrar, como é no caso da crise do café, ele vai, por meio desse desenvolvimento econômico, ele vai buscar beneficiar uma elite. Porque em certos momentos o Brasil ele vai dizer que está trabalhando para o povo, como é o próprio conceito de democracia me fugiu da mente. Mas é o conceito de democracia, que é o povo à frente de tudo. Não é isso? É a liberdade do povo, o povo tem direito. Por conta disso, ele vai... os autores que são trabalhados nesse texto,
esses textos, né, eles vão trabalhar a ideia de que o país ele busca beneficiar o povo, mas na realidade, em certos momentos, ele traz esse benefício a uma elite. E também a formação da burguesia. E a gente vai perceber que, isso, como eu já havia dito, esse período é marcado por crises, e essas crises elas vão assolar o Brasil e fazer várias transformações sociais que a gente vai ver ao decorrer dessa apresentação. E aqui a gente tem o desenvolvimento do nosso trabalho, que vai dos anos 1920 a 1930. A primeira parte dele, claro, porque ele vai se dar por vários momentos. E esse desenvolvimento, ele vem visar, no período de 1920 a 1930, dizer que o Brasil é um período de transformação. Por que o Brasil está ocorrendo um período de transformação? Porque que nesse momento no Brasil está ocorrendo várias coisas para transformar a realidade do povo brasileiro. Se o povo brasileiro ele via o governo de uma forma, ele tinha uma visão de sociedade, de política de uma forma, nesse momento vai se transformar. Ela vai se transformar e vai se alterar a forma de que o povo vê a política. Ela vai ter uma pequena transformação, influenciada também pela Semana da Arte Moderna, que aconteceu em 1922. E a gente pode ver aqui a representação de um quadro, né, que ocorreu no período da Semana da Arte Moderna, e esse quadro ele vem fazer essa representação de que estava ocorrendo várias transformações no cenário brasileiro, seja na arte, seja na poesia, seja na política, e é isso que os autores trabalhados aqui eles vão buscar apresentar. Também além da Semana da Arte Moderna, outra questão que está ocorrendo no Brasil nesse momento é a própria criação do Partido Comunista, como a gente pode perceber o símbolo do Partido Comunista aqui exposto. O Partido Comunista ele vai ganhar força nesse momento porque ele vai começar a se desenvolver nesse momento por conta das lutas travadas em busca de direitos. Outra questão também é os tenentistas, que eles vão buscar se agrupar de forma mais organizada para buscar trazer direitos para eles próprios. Como no governo de Vargas, a gente vai perceber que os tenentes são os que colocam o Getúlio Vargas no poder. A gente também pode perceber o centenário da independência que está ocorrendo nesse momento. O Brasil está completando 100 anos de independência e, por conta disso, é um momento marcante nesse período de transformação política que está ocorrendo no Brasil. Política e social, artística, em vários setores, vários segmentos que são importantes para o Brasil. Também a gente pode perceber a crise do café. A crise do café ela vai se dar desencadeada pela crise do liberalismo. Se nos Estados Unidos estava ocorrendo a crise do liberalismo em 1929, no Brasil, nos anos 1930, vai ser influenciado pela crise do café, porque os Estados Unidos eles estavam quebrados, como eu não sei se você sabe aí de casa, mas desde a minha formação eu já tenho conhecimento disso, né? Porque as escolas ela trabalham muito essa questão da crise do liberalismo, que também é a crise de 1929, é a mesminha, só mudar a nomenclatura. E ela vem dizer que os Estados Unidos ele quebra a bolsa de valores e por conta disso muitas pessoas entram em crise e é um momento de fome que vem depois daquele boom que os Estados Unidos vive, que ele está num momento econômico bastante propício. Logo vem essa crise e quebra os Estados Unidos. E essa crise ela também vem a quebrar o Brasil, porque o Brasil ele exportava café para os Estados Unidos. E os Estados Unidos ele era um dos principais compradores do Brasil, já que no momento ele não estava mais comprando o café em grande escala. Então, o Brasil acaba sendo influenciado e quebrado também, de certa forma. Há altos e baixos na produção do café. Se em um momento o Brasil ele estava produzindo muito café em grande escala, porque ele estava exportando bastante café para outras localidades e também para o próprio Brasil, né, as regiões do Brasil, nesse momento ele vai se quebrar, porque vai haver uma redução no consumo de exportação como um país como os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, como uma grande potência, ele viria a influenciar outros países nessa questão econômica. Por conta disso, a exportação ela diminui bastante e há altos e baixos na produção do café no Brasil. Outra questão que a gente tem que
que perceberam essa crise do café é a produção em larga escala. Uma vez que o Brasil estava produzindo em larga escala e os países que não estavam, que os principais compradores, como os Estados Unidos, não estavam mais comprando café, o país acaba se entrando em uma crise. Por isso, há uma diminuição na exportação e ampliação da indústria e outras formas de produção agrícola, visando essa questão de reerguer o país, porque o país estava meio em uma crise. Os políticos e pessoas que governavam o país, eles estavam procurando formas de sair dessa crise. Por conta disso, há uma ampliação na indústria e nas formas de produção agrícola, porque havia no setor agrícola porque o Brasil é um país capitalista, voltar a sua economia para a questão agrícola. Até hoje o Brasil é um país capitalista mais voltado para a questão agrícola. Então, nesse momento, o Brasil já ainda não era diferente, porque eles viam no setor agrícola uma forma de reerguer o país. Então, eles começaram a produzir outros produtos, como o arroz, o milho, o algodão, nesse momento para poder tirar o Brasil da crise. E havia uma ampliação na própria indústria e na forma de produção. E também nesse momento havia um crescimento da burguesia, uma vez que a burguesia ela estava ascendendo economicamente, por conta de que a burguesia ela estava mais voltada para essa questão agrícola, para o agronegócio e essa questão exportadora de café e de outros produtos no próprio país. Porque no momento um café ele estava em crise, então a melhor solução naquele momento, já que o Brasil era um país agrícola, era produzir outros produtos. Em vista a esse crescimento da burguesia, as novas classes e a política do café com leite. Na questão das novas classes, a gente pode perceber que como a burguesia estava crescendo, era uma classe que estava nascendo no Brasil. E essa classe, além dos cafeicultores que já existiam no Brasil, era a própria classe dos burgueses, por conta da indústria também, do comércio, estava se desenvolvendo bastante no Brasil, também influenciado ainda por a Revolução Industrial, né, onde se produzia mais máquinas, a mão de obra do homem era substituída. Então, o Brasil estava nessa perspectiva de desenvolvimento. E a política do café com leite era a política, como a gente pode perceber nessa imagem, onde apenas São Paulo e Minas Gerais, eles eram os principais líderes políticos que assumiriam o poder. Então, para presidente, havia meio que um acordo ali entre São Paulo e Minas Gerais, que apenas os líderes políticos daquelas localidades poderiam assumir o poder. Essa política do café com leite, as pessoas elas tinham que, eles que escolhiam quem estaria no poder, vinha de Minas Gerais ou de São Paulo. Com isso a gente entra também nos anos de 1930 e a derrota de Vargas. Que Vargas ele foi disputar o poder por meio da política, pela democracia comum, que a gente até o momento é para ter hoje, né? É para ter, não sei. E as eleições de 1930, elas ocorreram de forma democrática, onde Vargas ele perdeu, como a gente pode ver nessa citação aqui de Ferreira, 2003, na página 404. As eleições se realizaram em março de 1930. A vitória coube a Júlio Prestes, que recebeu cerca de 1 milhão de votos contra 737 mil dados a Getúlio Vargas. Ferreira, 2003. A gente pode perceber que Vargas ele perdeu essa eleição, só que os tenentes que estavam aliados a Vargas, de forma que Vargas ele tentava ali esconder, mas analisando pelos relatos de historiadores, a gente pode perceber que os tenentes eles estavam sim favoráveis a Vargas. Por conta disso, eles se uniram e deram um golpe de Estado, tirando Júlio Prestes do poder e colocando Getúlio Vargas. Com isso a gente pode perceber o golpe, onde Getúlio Vargas, juntamente com os tenentes e outros ex-presidentes que eram aliados a ele, que faziam parte da sua, vamos dizer que chapa, eles
Eles deram um golpe e instauraram o Estado provisório. Esse Estado provisório ele tinha a intenção de instaurar o poder de Vargas no Brasil, só que de forma mais autoritária. Então, nesse momento, o Estado ele para de ser democrático, apesar de que eles ainda tinham ali meio que diziam que a democracia ainda vivia, mas não era uma democracia, porque o Estado ele passa de democrático para autoritário, centralizador, onde o poder ele fica apenas na mão de Vargas. Também, nesse momento, há o fechamento do Congresso Nacional. Então, Vargas, quando ele assume o poder, ele fecha o Congresso Nacional e as Assembleias Municipais, fazendo assim que o poder seja centralizado apenas nas suas mãos. Ele é o detentor de todo o poder nesse momento, a gente pode perceber aqui. E ele governou por meio de decretos-leis, já que a Constituição ela foi retirada nesse momento e ele veio governar apenas por meio de decretos. Existia uma camada da população que eram os favoráveis ao governo de Vargas, no caso dos tenentes, e outras população, porque Vargas ele era muito focado na propaganda. Ele fazia uma forte propaganda de si próprio. Então, por meio dessa propaganda, fazia com que muitas pessoas elas fossem adeptas ao que ele estava pregando. Por conta disso, existiam aqueles que eram favoráveis e a classe daqueles que não eram favoráveis ao governo de Vargas. Por isso que também nesse momento no Brasil vai existir uma série de protestos que vão tentar trazer essa democracia de volta. Também outra questão que deve ser abordada é a questão das disputas internas que estavam ocorrendo no próprio governo, porque existiam os tenentes e existiam ex-governadores ou ex-presidentes que estavam ali aliados a Vargas, que disputavam por poder. Então, cada um queria ter mais poder que o outro. Por conta disso, eles disputavam esse poder e queriam dizer qual era a melhor forma de se ter o Estado brasileiro. Por conta disso, há essas disputas entre os tenentes e os próprios ex-governadores, ex-presidentes. Aqui a gente pode perceber uma faixa de apoio a Getúlio Vargas nessa imagem, onde as pessoas elas estavam aqui estavam em eventos de futebol e havia uma forte propaganda do governo em todos os setores da sociedade. Então a gente pode perceber aqui as pessoas apoiando Vargas, porque ele por meio dessa propaganda ele conseguia convencer as pessoas de que ele era o melhor para o Brasil naquele momento. Por conta disso, vários tenentes eles tinham discurso, né, que era no caso desses militares, que naquele momento o melhor para o Brasil era a ditadura. O que, colocando aqui meu ponto de vista, uma ditadura e um governo autoritário nunca é o ideal para o povo. Aqui a gente também vai ver que no ano de 1945 aconteceu a queda de Getúlio Vargas. Eu espero que o editor coloque a música aqui ao fundo. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. A queda. Aqui a gente pode ver a Glória Groove fazendo alusão a Getúlio Vargas, porque ele foi para o fundo do poço quando ele saiu do poder. E a gente vai perceber que essa queda, ela se dá e ela, por conta de que ao passar dos anos, ela se dá como um marco cronológico, porque ele é um momento específico de acontecimentos históricos que é trabalhado, que é discutido dentre as aulas de história. A gente pode perceber outro momento importante, no caso dessa contemporaneidade que ocorreu, não pela sua carga de benéfica para a sociedade, mas pela sua carga de... A gente pode perceber que outro marco cronológico que se deu foi a ditadura militar, quando ocorreu já não mais aquela ditadura de Getúlio Vargas, agora uma ditadura também com os militares à frente do poder, dizendo que aquilo era o melhor para o Brasil. Depois de que as pessoas elas já tinham meio que, vamos dizer que, recuperado mais a democracia, vem essa ditadura e coloca o governo autoritário como a solução para os problemas da população brasileira. E essa ditadura foi um período bastante repressivo e de censura a todos que se mantinham insatisfeitos com o governo. Porque nesse momento muitos artistas eles foram para fora do Brasil porque eles não aceitavam aquelas imposições.
que eram feitos pela ditadura. A mídia também era bastante censurada. Os jornais eles não poderiam atacar o governo de forma alguma e ser apresentado apenas aquilo que o governo que estava no momento desejava. E qualquer pessoa que se opunha contra o governo, ela sofria duras imposições. Nesse momento a gente pode perceber que a ideia de golpe ela persiste no Brasil, porque se em um momento esses governantes eles achavam que o golpe era necessário para se transformar o Brasil economicamente, esse momento novamente chega onde outros políticos também eles vêm partir dessa ideia de que um golpe militar é a fonte de organização política. E isso não é... A gente pode perceber que nenhuma forma de governo autoritário é a melhor forma de se organizar o Brasil. João Figueiredo, ele foi um presidente que foi... Não vamos aqui dizer que foi um bom presidente para o Brasil, porque ele estava também nesse período da ditadura militar. Ele também era um governo autoritário. Porque nesse período da ditadura ele durou por muito tempo e foram se passando vários presidentes no poder, escolhidos pelaquela classe de presidentes. E João Figueiredo, quando ele está no poder, ele vem por conta de pressões políticas e pressões populares, como a gente pode perceber aqui nessa imagem. Nessa imagem, onde está pedindo as diretas já, ele vem dizer que ele vem acabar com essa ideia do bipartidarismo. Do bipartidarismo, onde apenas duas potências, duas grandes pessoas de influência, políticos de influência componheriam esse poder. Por conta disso, as eleições diretas para quase todos os cargos políticos, elas passam a ocorrer nesse período. Quase todos, não todos. A gente pode perceber que isso aqui já é um processo que vem se dando com o tempo, né? Se em um momento o Brasil ele estava sobre uma democracia, em outro momento ele sai dessa democracia e vai para um governo autoritário, uma ditadura, por meio de um golpe. Em outro momento, ele já está caminhando novamente para a democracia. E é esse momento que já vem se dado a partir do governo de João Figueiredo. Quando as eleições elas passam a ser diretas, de certa forma, porém, presidentes e prefeitos de grandes estados ainda eram, de grandes capitais, ainda era escolhido pelos quem estava no poder, pela classe de tenentes, de militares. A gente pode perceber aqui também as diretas já, como aqui tem uma imagem das diretas já, e aqui eu trouxe outra representação das diretas já, onde o povo buscava seus direitos, onde está composto nessa faixa, né? Diretas já, artistas e intelectuais. Eles buscavam os direitos do povo, eles lutavam pelos direitos do povo. Por conta disso, muitos deles foram para fora do país, porque eles foram meio que repreendidos. Muitas pessoas elas sofreram. Existem muitos relatos de memórias de pessoas que têm sobre essa época da ditadura, que elas sofrem ao lembrar desse momento, porque foi bastante repressivo e doloroso para elas. Muitas pessoas nem conseguem lembrar desse momento, porque a sua mente ela dá meio que um bloqueio para que elas possam se proteger de memórias que foram bastante sofridas naquele momento. Aqui a gente tem a nossa conclusão, narrando os momentos conturbados, né, fazendo todo um apanhado geral dessa apresentação, que o Brasil ele passou por vários momentos conturbados dessa contemporaneidade, com a perca da democracia, uma volta da democracia, e novamente uma perca da democracia. A gente pode perceber que esses fatos eles não acontecem em uma ordem cronológica, mas eles possuem certa influência, porque governos autoritários, eles se espelham em momentos históricos passados para impor uma nova ditadura. E a gente pode perceber isso tanto no governo da ditadura do golpe de 64, quando ele se espelha no governo de Vargas de certa forma,
como em outros governos que foram se dando ao longo do tempo. Governos autoritários que eles tomam o poder e censuram a arte e a imprensa. E também a gente pode perceber a relação entre os governos e o poder centralizado, porque esses governos, eles apoiam governadores, eles têm governadores e presidentes, eles têm um poder centralizado em suas mãos e de certa forma eles se apoiam. E espero que vocês aí em casa tenham entendido sobre esse assunto e gostado. E obrigado. E essas são as nossas referências utilizadas nesse trabalho.